Tá vendo? A ciência é tão importante que a Bíblia fala na linguagem científica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. E hoje eu vou dar continuidade àquilo que eu tratei sobre o capítulo 40 do livro de Jó, né? Mencionei um pouco sobre o Leviatã e a relação dele com algumas crenças da antiguidade e que tipo de paralelo a Bíblia tenta tratar ou tenta fazer na citação daquele ser. Hoje nós vamos falar do outro ser que aparece no capítulo 40 do livro de Jó, dos versos 15 a 24, o Behemoth. Então, fazendo algumas pesquisas, estudando um pouco sobre isso, tem algumas coisas muito curiosas. Que ser é esse? Não é? Será que a Bíblia está retratando esses seres como seres jurássicos, como seres, como dinossauros, como seres que nós só conhecemos pelos estudos, né, dos fósseis, pelo extrato dos fósseis, por aquilo que nós temos de conhecimento nessa área? Será que são esses seres que são representados ali? Ou existe por trás desse texto algo muito mais profundo que nós, no desejo, né, naquela sanha de ver o que nós queremos ver, só conseguimos enxergar dinossauros para tentar fazer da Bíblia um livro que dá credibilidade à ciência, que dá respaldo, que dá fortalecimento à ciência, dizendo, tá vendo? A ciência é tão importante que a Bíblia fala na linguagem científica. Quem já assistiu os vídeos, quem já acompanha o canal, sabe a minha opinião sobre isso. Isso é uma muleta. E eu quero tratar dessa outra muleta, né? Que é a ideia de tratar ou de ver esse ser, o Behemoth, como sendo um animal, um dinossauro, um ser desses, né? Um ser jurássico, por assim dizer. E aí eu gostaria que você prestasse bem atenção a algumas coisas. Primeiro, essa palavra aparece nesse plural de intensidade em Jó 40:15. Eu vou ler aqui o texto e só lembrando que a maioria das nossas versões traz hipopótamo, né? Tem algumas outras versões, como a da Teb, né? Que não, né? Que ela traz uma expressão bem curiosa. No lugar de usar essa expressão que eu vou ler no verso 15, que é a expressão hipopótamo, né? Verso 15 diz: contempla agora o hipopótamo que criei contigo, que come a erva como o boi. Suas forças estão nos seus lombos e o seu poder no músculo dos seus ventres. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Esse ser, que identificação nós temos? Primeiro, já falei que ele é um ser, a palavra é um plural de intensidade. Na Teb, né, traz: eis o bestial que fiz ao mesmo tempo que a ti. Come pasto como faz o boi, olha quanta força em suas ancas, que vigor no músculo do seu ventre. E aí ele começa a fazer as descrições desse animal. A nossa versão traz hipopótamo, mas será que é um hipopótamo, um dinossauro, ou que esse texto está se referindo? Vamos lá. Primeira questão, nós temos que olhar se existe qual a palavra mais próxima dela, uma vez que ela aparece única com esse plural de intensidade, não é? Então, um plural intensivo ali. Então, nós temos que procurar essa palavra onde ela aparece mais no texto hebraico, no texto bíblico, para tentar lançar luz sobre o que ela de fato significa, não é? O que de fato essa palavra é, o que ela traz de fato em seu significado. Então nós temos a palavra usada 172 vezes no texto do Antigo Testamento, 172 vezes.
em textos bem curiosos, tá? Não no plural intensivo, mas numa forma não plural, como animais domésticos, Gênesis 1, 24, 25, quando diz que Deus criou todos os animais, né, os selvagens, os domésticos. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, tá? Gênesis 2, 20, aí nós temos essa referência também a Biema, que é a forma não plural, não dentro do intensivo, como aparece nesse texto de Jó 40. Nós temos: és maldita a terra entre todos os animais, és maldita entre todos os animais domésticos, né? Falando da serpente lá em Gênesis 3,14. Então, animais domésticos, Bihema. De todo animal limpo, mas do imundo, animais limpos e imundos. Lá no capítulo 7 de Gênesis, quando fala da arca, coloca animais limpos e imundos. A palavra animais ali, tanto para limpos e imundos, é Bihema. Gado, Gênesis 8, 17, tá? Pragas do gado, quando fala da praga de piolhos, né? Nos gados no Egito, tá lá, Êxodo 8, 17 e 18, pragas do gado, e a palavra gado, preste bem atenção, a palavra gado é uma referência a essa palavra também, não na forma intensiva, como já mencionei. O justo cuida dos seus animais, um texto muito conhecido de Provérbios 12, 10. Esse texto também dizendo que o justo cuida dos seus animais, é dos seus Bihema, ok? E aí nós temos algumas coisas bem curiosas, mas o texto fala de juncos, né? Alguns acreditam que é um hipopótamo, como tem na versão Almeida que eu tenho aqui em mãos, mas nós temos no Salmo 68, um texto bem curioso, no Salmo 68, verso 30, diz assim: reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos como novilhos. Então ele faz um paralelo aqui sobre as feras, ou os animais valentes, não é? Como o touro dos canaviais. Fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, tá? Então a ideia e a palavra canaviais aqui é a palavra juncos, não é? A palavra juncos. Então animais também eram criados, touros, gado era criado também no Egito, em lugares lamacentos, onde tinha junco, lugares onde tinha muita água, tá? Por isso que é traduzido em algumas versões como a besta dos juncos, ou touro, tá certo? Jó 68, 30, então mostra a relação entre touros, animais, né? Reconhecidos pela sua força, pela sua hostilidade, tá? E também pela sua capacidade reprodutiva. Nós vamos ver já já isso aqui, a relação dele. Aí nós temos, além dessa palavra, né, Bihema e Behemoth, já vimos o uso da primeira em 172 textos do Antigo Testamento. Nós temos aí algumas ideias muito curiosas por trás do texto. Por exemplo, eu estou aqui, eu mostrei essa Taná para vocês, ó. Eu acho que foi no último vídeo, né? A Taná da Oxford, uma tradução excepcional, com ali vários comentários, texto por texto, né? E aí nós temos no verso 24, só para ler isso aqui para vocês, Gênesis 49 e 24. Gênesis 49, 24. Diz: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Na Taná da Oxford, com notas bem interessantes, diz sobre esse uso da palavra poderoso, né? O poderoso de Jacó. Olha o que ele diz: um título não usual da deidade, o poderoso de Jacó, ou o touro de Jacó.
Preste atenção nisso. Ele admite aqui que é um título não usual, incomum. E aí ele diz, poderoso de Jacó ou touro de Jacó, o pastor e a pedra de Israel, podem atestar para uma data bem antiga esse uso dentro do pensamento cananeu. Ou seja, nós temos um uso dessa palavra dentro também do pensamento cananeu. Não só dentro do pensamento dos cananeus, mas do uso também dessa palavra, por exemplo, dentro do pensamento egípcio, tá? Dentro do pensamento egípcio. E aí nós temos, por exemplo, o touro Apis, né? Conhecido dos egípcios como um animal de fertilidade. Aliás, o festival dele se pegava um touro, e fazia com que o touro caminhasse, amarrado com uma corda, puxado, caminhasse por todo o campo, para que aquele campo fosse fertilizado. Isso era um ritual, né, de homenagem a essa divindade, a representação dessa divindade, ao Apis, para que, de fato, a terra fosse fertilizada. Então, ele é também, essa divindade é chamada também, na Mesopotâmia, né, de touro dos céus. Na epopeia de Gilgamesh, é enviado um touro dos céus, né, um animal hostil, poderoso, para tentar destruí-lo. O touro também tinha relação com a ideia de fertilidade, de chuva, de tempestade e de força. Por isso que Deus é chamado de o touro de Jacó. Essa é a ideia, né? Como nós vimos em Gênesis 49, 24. Nós temos a figura do touro também no culto, né, em Betel e Dan, na época do início, na ruptura ali do reino, na época do início do reino do norte, né, com todas os seus cultos pagãos aos touros, né, em Dan e Betel, são 2 lugares de adoração. E nós temos no mar de fundição sustentado por 12 touros. Então essa figura do touro como um animal forte, potente, cujo poder é reconhecido, era uma ideia que tem tanto dentro da literatura bíblica, como também dentro da literatura pagã dos povos do Antigo Oriente Próximo, tá? Você vê isso entre os cananeus, você vê isso entre os egípcios, você vê isso entre os povos da Mesopotâmia, tá? A ideia do touro está lá. A ideia desse animal como sendo uma representação da divindade, como também sendo uma representação do caos original, né? A força maléfica. E é interessante que no livro de Jó, nesse texto que nós lemos aí, de Jó 40, né? De Jó 40, vamos lá, verso 15 em diante, ele fala desse animal com o seu grande poder, depois, tá? Depois, mencionando aí a sua grande força. E no capítulo seguinte, né? No capítulo seguinte, ele vai falar logo do Leviatã. Então, nós podemos dizer que esse ser é um animal jurássico? Não. Nós vemos ele dentro de um texto poético, tá? Num texto onde faz um paralelismo muito interessante no capítulo 40 e no verso 15, né? Diz, verso 16, sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre, endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Não é incomum para os estudantes desses textos de paralelos na Bíblia a ideia de que coxa muitas vezes é um eufemismo para um órgão sexual masculino, né? Então o pessoal que está acostumado a estudar essa questão sabe do que eu estou falando, que às vezes a palavra coxa é usado como
um significado, né, de órgão viril masculino, órgão masculino. Então esse é um termo muito conhecido. E algumas versões, para vocês terem ideia, quando fala aqui da coxa desse ser, apontam para a ideia de virilidade dele, e não a cauda, né? A ideia da cauda dele ali seria a ideia de um órgão masculino, e não a ideia, né, tanto a ideia da cauda como a ideia da coxa seria de um órgão masculino e não da cauda de um animal propriamente dito, tá? Aliás, essa ideia, né, da coxa que aparece aí no texto, ela é traduzida, por exemplo, por alguns grandes nomes ou grandes comentaristas judeus, né, não inerrantes, mas comentaristas judeus, como Rashi e Ibn Ezra. Ambos admitem que essa expressão, e eles traduzem por testículo, que é a mesma palavra que aparece na Vulgata Latina do IV século, não é? A Vulgata Latina de São Jerônimo, no IV século, que traduz por testiculorum. Não traduz como nós vemos na versão em português. Então nós temos um animal que aparece como fera, como touro, como um animal poderoso, né, em sua força, em sua virilidade, ali sendo representado dentro de um termo que apresenta assim um plural de intensidade. Ou seja, nós temos essa ideia de touros sagrados, touros cultuados, animais que eram cridos por eles como representante do poder das suas divindades, sendo apresentado no livro de Jó 40, junto com Leviatã, que nós já vimos o que significa o caos original. Então a ideia mais apropriada para isso é que nós interpretemos esse animal como sendo simplesmente o super touro. Existem alguns livros, né? Tem alguns textos que apresentam a ideia, né, desse animal como sendo um super touro, né? Deixe-me só apresentar aqui para vocês um ponto bem interessante disso, tá? Nós temos um texto em Ugarítico mencionado aqui por John N. Day, Deus e o Leviatã em Isaías 27:1, Biblioteca Sacra, né? 1996, página 428. Certamente eu levantarei o dragão e destruirei a serpente sinuosa, o tirano de 7 cabeças. Nós já estudamos sobre isso na questão de Leviatã. Estamos falando de um texto de Ugarit, que tem, como já expliquei, um paralelo muito forte com os cognatos e com as ideias da escrita dos semitas hebreus. Eu destruirei Acho, amado de El. El era a divindade acima de Baal, ou pai de Baal. E porém um fim no touro Atique. Ou seja, nós temos um texto escrito, né, no tempo bíblico, falando dos dois animais que aparecem aí, que representavam forças, ora caóticas, ora poderosas, usadas para o bem ou para o mal, representados dentro do poema de Jó como sendo apenas uma representação de poderes, de grandes poderes ali, personificados por aqueles povos como animais, certo? Animais que não eram dinossauros, mas que apenas estavam ali, e o texto mostra Deus os dominando. Então a mesma ideia do domínio sobre o caos de Leviatã é a ideia do domínio de Deus sobre esta fera, né? Essa grande besta chamado Behemoth. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude
a entender esses textos e que, estudando um pouco mais de teologia bíblica, possamos entender melhor os contextos nos quais esses textos surgem, para que não criemos ideias que não têm nada a ver com as Escrituras e que estão mais na ficção da nossa mente, né? Nas ideias, no desejo de fazer da Bíblia um livro científico, né? Eu tenho sempre batido nessa tecla. Tome cuidado de tentar fazer a Bíblia do livro científico, porque a ciência muda. Tá? E é só assistir os vídeos do canal sobre as mudanças da ciência para você entender isso melhor. Então é muito perigoso a gente tentar fazer essas ilações, tentar fazer essas interpretações, quando deveríamos fazer o quê? Olhar o contexto real no qual esses textos aparecem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dirija e nos ajude a cada dia a crescer mais na fé. Divulgue o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Fale com pessoas do seu círculo aí, de gente que você conhece, e vamos divulgar para que esse trabalho possa crescer e que mais pessoas possam ser contagiadas pelo estudo da teologia bíblica e auxiliadas no crescimento na fé. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fui.